Olá, meus amados, sejam bem-vindos a mais uma aula de geopolítica. Você está aqui no canal do Felipe Figueira, de volta ao futuro do Brasil. Deixa o seu like, deixa o comentário, compartilha essa série, é gratuita, para você entender um pouquinho mais do nosso Brasil e do nosso enorme potencial. Então, vamos dizer para você que it's the economy, stupid. É a economia, seu estúpido. Existe esse ditado lá nos Estados Unidos. E ele não deixa de estar certo. Quando a economia está indo bem, quando o país está produzindo, quando as pessoas estão com emprego, a coisa fica mais fácil, né? Só que ninguém te diz que quem manda na economia é a política. A política é a coisa mais importante da nossa vida, porque a política tem a ver com seus direitos, com seus deveres, com a tributação, com a taxação, com a sua vida. Não existe coisa mais importante do que a política, ok? A política é que determina os rumos da economia, porque dependendo do governo, dependendo das estratégias que são políticas, você vai ter um resultado ou outro. Dependendo do governo, você tem a variação de algumas dessas estratégicas. Até então, nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, a gente teve uma política que ditou a economia, né, de uma certa forma. Se você lembra bem, a gente teve a facilidade da linha de crédito, a gente teve a diminuição de impostos para que as pessoas pudessem comprar geladeira, fogão. Mas tudo isso, quem determina é a política. Então, o movimento e o desenvolvimento do Brasil acontecem por meio de duas pessoas. São as duas pessoas mais poderosas da nossa República. É o presidente da Câmara dos Deputados, onde ficam os representantes do povo, e o presidente da Câmara do Senado, que são os representantes dos estados. A Câmara dos Deputados e o Senado juntos formam o Congresso Nacional. Então, quando você fala Congresso, você está falando dos dois. E a nossa Constituição é tida como rígida. Nós precisamos de 3/5 em 2 turnos nas duas casas para poder mudar a Constituição. Então, não é uma coisa fácil, tá? Pelo contrário, é uma coisa muito difícil. E tudo é interesse. Tudo é interesse. É normal, faz parte. Você tem vários políticos brigando pelo poder e você tem esse jogo. A política é o resultado, né, da interação entre esses agentes. A política é a arte do possível. Não adianta você ficar com raiva, não adianta você brigar. O que adianta é você entender e você praticar a política. Por isso que eu sugiro que você se engaje mais no seu bairro, fazendo parte da comunidade de moradores, da associação de moradores, né? Fazendo a parte de algum conselho na sua cidade, ajudando de alguma forma, interagindo com esses agentes políticos. Porque a verdade é dura, a verdade dói. Se não dói, não é verdade. Essas duas pessoas, esses dois presidentes, nem tanto o presidente da República, mas esses dois presidentes é que vão ditar a velocidade do nosso progresso. Muitos projetos de lei são engavetados. Você lembra das 10 medidas contra a corrupção? Quando é que uma lei que seja
contra ou que prejudique os deputados e senadores vai ser votada? É muito difícil, porque eu não vou votar numa lei que seja contra mim. Se eu tenho já processos no STF, se eu tenho processo em tudo quanto é lugar, você acha que eu vou querer alguma coisa que seja contra mim, que vai me ferrar? Eu não vou querer. Então, essa arte do possível requer concessões, porque não dá para uma pessoa chegar lá e falar assim: olha, a partir de agora vai ser do meu jeito, porque isso se chama ditadura. E o Brasil, graças a Deus, vive numa democracia. Isso não quer dizer que a maioria esteja certa, mas infelizmente ou felizmente essa é a melhor forma que a gente tem de se organizar. Então, a partir desses modelos e estratégias políticas é que são ditadas as regras econômicas. Então, alguém decide, né? O presidente decide: caramba, agora eu quero ajudar tais pessoas. Então, eu vou baixar a tarifa, ou então eu vou fazer um financiamento. Isso mexe na economia. A decisão, né, do presidente, ou então a decisão da alteração de uma lei. Isso mexe diretamente na vida das pessoas. Então, se você está pensando que é a economia pela economia, né, e a gente tem que esquecer a política, você está cego, meu irmão. Você está cego. Só que, obviamente, as pessoas que te controlam, que te dominam, não querem que você pense assim. Então, elas vão te direcionar para quê? Não é economia. Aí só se fala de economia. Ah, porque o PIB, porque isso, porque aquilo, porque papapá, papapá, papapá. Mas quem que determina isso? São as leis. E quem é que faz as leis? São os políticos. Então, durante muito tempo, você caiu nessa historinha. Só que agora você tem uma opção, você tem escolha. Porque agora você sabe. Está na hora de você se engajar politicamente. Porque depois não adianta. Não adianta. Você nunca fez nada, você nunca se engajou, você nunca procurou, entendeu? Participar de algum grupo, alguma organização, algum partido, alguma coisa, você nunca procurou nada. Então isso quer dizer que você nem entrar em campo entrou. E você está na arquibancada reclamando. Você está reclamando, você fala mal, você não gosta, só que você está na arquibancada. Você sabia que foi feito um estudo muito sério, tá? E verificou-se que a sua opinião é praticamente inútil quando se fala de eleição? O seu poder de mudar a política pela sua opinião é praticamente nulo, rosquinha Mabel. Por quê? A cabeça das pessoas é feita lá atrás. A mídia, né? O controle das narrativas, a grande aparência desse show, né, que se perpetua. Você realmente acha que alguém lá em Brasília, né, não vou falar, né, não quero generalizar, mas a maioria das pessoas que está lá não quer nem saber. Eles continuam lá comendo caviar, comendo lagosta, bebendo vinho e não estão nem aí se o povo está sofrendo ou não. Mas por que isso acontece? Porque você também não se engaja na política. Você tem a sua opinião e você quer se expressar, mas você não está seguindo, né? Você não está conseguindo
entender a gravidade da coisa, porque você ainda pensa que é economia, estúpido, né? Só que não é. Então, como é que as pessoas votam? A gente precisa de uma confirmação. Você já sabe, por quê? Você vem analisando as coisas como é que elas são. Você vem analisando as notícias, você analisa os candidatos. Você já tem uma ideia em quem você vai votar. Só que você precisa de uma confirmação. Aí você pergunta para alguém. Alguém fala, não, também vou votar nesse cara. Aí você, não, então beleza. Mas você já sabia. Esquece esse lance de querer ficar, entendeu? Discutindo com as pessoas. Se a pessoa tem uma visão política contrária à sua, cara, não perca tempo com essa pessoa. Não perca tempo. Você quer, entendeu? Você quer colocar a ideia na cabeça de alguém. Não adianta. Não é assim que funciona. Quem controla as histórias, quem controla as narrativas, é que tem o verdadeiro poder. E essas pessoas estão no cenário nacional. É muito difícil, né, você entrar nesse círculo, né, de pessoas e conseguir exercer alguma pressão. Porque isso, né, é histórico, isso já vem pertencendo a famílias. O nosso Congresso, o Senado e a Câmara tem baixíssima renovação, baixíssima. Você acha que tem renovação? As pessoas que, presta atenção, vê se você entende. As pessoas que lá ocupam a cadeira não importam, porque elas farão as vontades das mesmas famílias, do mesmo grupo de pessoas, só muda, entendeu? O nome. Os presidentes mudam, mas os interesses são os mesmos. E é muito difícil você romper com isso. Ainda vai demorar um pouquinho, algumas centenas de anos, até que a gente consiga uma mudança significativa. Mas a gente está aqui plantando tâmaras. Então, é inevitável que você sinta esse chamado, que você comece primeiro a estudar um pouquinho mais, a entender. Foi isso que eu fiz. Olha, eu tenho que entender direito. Eu tenho que estudar as leis, como é que uma lei é feita, como é que estudar direito constitucional. Você tem que estudar isso, porque senão você fica repetindo, né, como um papagaio bipolar, as mesmas coisas sem saber. A opinião de 10 mil pessoas não vale nada se eles não sabem do que estão falando. E fica todo mundo torcendo, vai economia, economia, economia. Cara, não é economia, meu irmão, é a política. E era para a gente estar num outro nível, só que as pautas são trancadas. Não, 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 isso não é importante agora. Não, e esquece, isso aqui, vamos votar reforma, vamos votar? Aí começam as negociações. Olha, para eu votar com você, eu vou querer isso e isso, porque é um jogo, gente. É a arte do possível. Então você tem que sair dessa mentalidade de cavalo que você tá, entendeu? De ficar reclamando, é mentalidade de cavalo isso. Só olha, só tem um lado. Você tá ali, tem muitos interesses. Tem interesses que você vê e tem interesses que você não vê por trás. E o interesse que você não vê é o mais perigoso de todos, porque você não está vendo. E ele vai morder sua bunda. Entendeu? Mas a gente tem que continuar alerta
e cada vez mais entendendo como é que funciona a política. Porque quando você escuta assim, não, o Brasil criou não sei quantos mil empregos. Não foi o governo federal que criou não sei quantos milhões de empregos. Foram as empresas. Foi o dono da padaria lá, o seu Joaquim. Entendeu? Foi a lanchonete da Luísa lá que contratou. Então, tudo fica como se fosse um teatro. Não, o Brasil está indo bem, não, como se fosse o governo. Não, ele que está contratando, ele que está fazendo. Não, o Brasil exportou. Não, o Brasil não exportou, amigo. Quem exportou, entendeu? Foram as empresas. Tá? Cara, é muita lavagem cerebral. Mas a gente tem que sair aos pouquinhos, tá? A gente tem que continuar nessa série aqui. Assista todos os capítulos para que você saia, né, desse discurso inútil. Não vai ajudar. Se você não estudar, se você não começar a entender o jogo, a jogar o jogo, a perceber quais são as narrativas. Se você não entender que o jogo é difícil, você não vai conseguir jogar. Você vai ficar na ilusão. E todo mundo, pô, por que que não faz? Por que que não faz? Porque as pessoas estão distraídas com o docinho do TikTok, meu irmão. Ninguém quer estudar. Entendeu? E vai piorar. E vai piorar. Porque a pressão é muito grande. A pressão internacional. Tá todo mundo de olho no Brasil com ele desse tamanho. Querendo as nossas riquezas. Querendo explorar o nosso território. E esses interesses estão lá em Brasília. Porque a profissão de lobista, ela é regulamentada lá nos Estados Unidos. Não, eu sou lobista, eu vou conversar com esse cara, eu represento a Associação dos Agricultores de não sei quê. Ou então eu represento a Associação de Produtores de Tabaco. Só que aqui no Brasil isso não é regulamentado. Então você não sabe, né, de onde é que está vindo o dinheiro, você não sabe quem está influenciando quem, porque o jogo não está claro. Aí você pensa que uma decisão, por que que o deputado que eu votei está fazendo isso? Por que que ele votou contra esse projeto? Por que que ele votou a favor desse projeto? E é muito difícil, gente, porque você tem que parar a vida e você tem que pesquisar para saber o que o cara votou, porque Brasília é longe pra caramba. E você trabalha muito e você não tem tempo de ficar vendo o que o seu deputado ou senador votou. Você só fica sabendo de alguns veículos e ainda tem um monte de fake news. Mas não, você acredita que é economia. Vamos focar na economia. A economia é que tem que estar boa, entendeu? Só que a economia é uma ciência humana, ok? Que sofre a influência de pessoas e de interesses políticos que vão beneficiar, entendeu? A, B, C, D, os bancos, esses, claro, esses nunca saíram da lista, entendeu? E segue o baile. Se você não gostou, se você não está gostando dessa história, é você que tem que mudar. É você que tem que buscar, é você que tem que aprender. Essa aula aqui já é um ótimo começo, mas continua. Gratidão.